Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Abra sua Bíblia num texto extremamente conhecido, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe óleos e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, o levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe um intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Meus prezados irmãos, eu quero falar nesta manhã sobre compaixão. A compaixão como uma marca, como uma evidência de que eu sou crente, de que eu sou uma pessoa convertida. Se você é crente, você ama a Deus acima de todas as coisas. Se você é crente, você ama o próximo como a si mesmo. E a evidência de que você ama e de que você é convertido é quando você é tomado pela compaixão e pratica a compaixão. Se você é uma pessoa que não se compadece do outro, se você é uma pessoa que não tem atos de compaixão evidenciados na sua vida, você, por favor, questione a sua conversão. A palavra compaixão é uma palavra das mais bonitas do Novo Testamento. E a palavra compaixão significa sofrer com a outra pessoa. Compaixão é algo pessoal, é algo de gente para gente. Compaixão não é um conceito, compaixão não é uma teoria. Compaixão é algo pessoal e relacional. Um dos dicionários mais famosos, Webster, ele diz que sofrimento ou compaixão é um sofrimento com o outro. É uma simpatia dolorosa, é quando eu sinto a dor do outro. Lucas, capítulo 15, versículo 20, eu queria que você lesse comigo, por favor, rapidamente. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Diz o texto sagrado, trata-se da parábola do filho pródigo. Leia comigo o versículo, por favor. Leia juntos, vamos lá, bem forte. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe,
quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Preste atenção que o filho volta para casa, mas o pai o vê de longe. E quando o pai o vê, ele é tomado por compaixão. E a compaixão o leva em direção daquele que está necessitado, daquele que precisa. É por isso que na língua grega, essa palavra compaixão, o verbo compadecer-se, vem de um substantivo que significa entranhas. Então, compadecer-se é você sentir nas suas próprias entranhas, com todas as forças do seu coração e da sua alma, o que o outro está passando. E é tão interessante, porque Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo de compaixão. Ele teve compaixão das almas, ele teve compaixão dos enfermos, sendo esses enfermos cegos, sendo esses enfermos paralíticos, coxos, sendo esses enfermos de todos os tipos. Ele teve compaixão dos enfermos. Ele teve compaixão dos famintos, dos sedentos. Ele teve compaixão das mulheres, das crianças, das viúvas, das prostitutas, dos pecadores. Jesus teve compaixão dos enlutados. Jesus teve compaixão daqueles que estavam se perdendo, indo para o inferno. A grande motivação do ministério de Jesus é a compaixão. É a compaixão. E Jesus então vai nos dar essa parábola muito conhecida. Todo mundo já conhece essa parábola. E a pergunta que é feita para Jesus aqui está no versículo 25 ou 26. Diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para ter o céu? Que farei para ser identificado como alguém salvo, crente, regenerado? E Jesus Cristo responde para ele, muito simples. Ele cita a lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Alguns entendem aqui que salvo é aquele que ama a Deus como ama a si mesmo. Aquele que ama ao próximo com a si mesmo. Ou seja, é aquele que se coloca no lugar do outro para ser amado. E é tão interessante, meus amados irmãos, que a pergunta que o intérprete da lei faz para Jesus, no versículo 29, lê comigo aí, ele diz assim: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E todas as vezes que eu leio essa parábola, estudo esse texto, a minha intenção e a sua intenção, a sua mente é conduzida para achar que o meu próximo, que o seu próximo, é aquele homem que foi espancado, que foi roubado, que foi assaltado. É aquele que está estendido lá, à mercê, na sarjeta, esperando que alguém fosse ajudá-lo, fosse atendê-lo. Mas o que Jesus Cristo vai nos ensinar nesse texto, que eu sou o próximo daquele que precisa de mim. Observe bem que isso muda completamente o sentido da parábola. O meu próximo não é aquele que precisa de mim. Próximo sou eu que preciso atender a necessidade do outro. Veja no texto, por favor, dá uma olhadinha no texto, no versículo 36, lê comigo: qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos...
Veja bem, Jesus não está dizendo que o salteador é o próximo. Jesus está perguntando quem é o próximo. Quem é aquele que de fato ama a Deus? Quem é aquele que ama o seu próximo como a si mesmo? Quem é aquele que ama a si mesmo, que ama o próximo e que ama a Deus? E a resposta de Jesus é muito simples. Ele diz lá no versículo 37, o que usou de misericórdia para com ele. Então a mensagem que eu quero deixar para você nesta manhã é a seguinte: eu sou o próximo de todo aquele que precisa. Repete comigo. Eu sou o próximo daquele que precisa. E é tão importante você entender isso, porque eu só posso me tornar próximo daquele que precisa, à luz da palavra, se eu for tomado por essa compaixão, se eu for tomado por esse sentimento entranhável de me colocar no lugar do outro, na situação do outro, na condição do outro, e fazer alguma coisa pelo outro. Veja no versículo 33. A resposta está no versículo 33. Por que que o samaritano é o próximo daquele que foi ferido e assaltado? Vamos ler juntos, bem forte, o versículo 33. Diz aí o quê? Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe de perto e vendo o quê? Compadeceu-se dele. Veja bem que a motivação e o que faz desse samaritano o próximo daquele que precisa é justamente porque ele está tomado por toda a compaixão. Meus amados irmãos, se existe uma coisa que eu e você, que a igreja está precisando, que o mundo está precisando hoje, é de pessoas cheias o que da compaixão de Deus. E se nós formos analisar à luz do texto, nós podemos identificar pelo menos 3 sintomas de uma pessoa que não tem compaixão. Avalie aí se você tem compaixão no seu coração. A primeira delas é que você vê o necessitado, mas você é indiferente ao necessitado. Diz o texto sagrado que o sacerdote que passava por aquele mesmo caminho, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, vendo, também passou o quê? De largo. Significa que eu sou indiferente. Eu não sinto o problema do outro. Eu não me coloco no lugar do outro. Eu não vejo o problema do outro. E ainda que eu veja o problema, eu digo, isso não é problema meu. Isso não é problema meu. Segunda coisa, segundo sintoma que prova que eu não tenho compaixão, não é somente a minha indiferença, mas é também a minha inércia. É a minha omissão de não fazer nada. É eu ver, eu passar ao largo, e significa que eu não vou fazer absolutamente nada para ajudar aquela pessoa, para resolver aquele problema. E meus amados irmãos, você pode até fazer alguma coisa sem compaixão, mas você não pode ter a compaixão de Cristo, o amor de Cristo, o seu coração. Você não pode amar a Deus e a seu irmão sem fazer alguma coisa pelo seu irmão, por aquele que está precisando de você. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se você diz que ama a Deus que não vê, como é que
Você pode odiar aquele irmão que você vê. Como é que você relaciona essa questão do amor a Deus com amor ao próximo? Com amor ao necessitado? Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. A gente podia passar horas e horas aqui estudando sobre a compaixão de Jesus. Mas eu queria que você lesse apenas o 40 e o 41. Diz assim, 40 e 41, o que diz aí Lucas, ou Marcos 1, 40 e 41, o que diz? Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode o quê? Purificar. Jesus, o que diz? Profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe o quê? Quero, fica limpo. Jesus não somente tem o poder para curar, mas Jesus está tratando de um leproso. E um leproso é uma pessoa intocável, é uma pessoa impura, é uma pessoa que tem uma doença contagiosa. E aquele homem não precisava somente de uma cura, de uma purificação, ele precisava de um toque. Você já notou que na igreja nem tocar a gente está tocando mais um no outro? Nós nos abraçamos mais. Eu queria que você pensasse nisso. Dentro de casa, fora de casa, na igreja. Nós perdemos a capacidade de sentir o que o outro está sentindo, aquilo que o outro está precisando. Jesus diz assim: tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, precisei de roupa e não me deste vestimenta, precisei de comida e não me deste comida, estive enfermo e não me visitaste, estive preso e não foste ver-me. Ou seja, no juízo final, os pecados da omissão estarão relatados como um critério, um checklist da nossa conduta cristã, do nosso amor cristão, da nossa verdadeira espiritualidade, da nossa verdadeira confissão de fé. Mas é interessante a gente observar também, irmãos, que ausência de compaixão significa insensibilidade, indiferença, significa omissão, inércia, mas também um discurso crítico, uma postura crítica. A igreja está cheia de pessoas dando curso de compaixão, sem compaixão. Tem muita gente que quer fazer compaixão com os recursos dos outros. O discurso não é para ele fazer compaixão, o discurso é para o outro ser compassivo. O discurso não é para eu gastar o meu dinheiro com o outro, gastar o meu tempo com o outro. O meu discurso é para que o outro gaste tempo com o outro, que o outro gaste dinheiro com o outro. E é tão interessante porque a igreja está sendo tomada por um espírito crítico, de pessoas críticas, de pessoas que não têm misericórdia, mas criticam aqueles que fazem um pouco e assumem dentro de si uma postura extremamente doentia. Porque além de esquizofrenia, porque ele não sente nada pelo outro, ele também não faz nada pelo outro, ele se torna um crítico do outro. Crítico do outro. É uma pergunta que eu sempre, pastor, o que a igreja está fazendo pelas pessoas? A pergunta não é essa, a pergunta é o que eu estou fazendo pelas pessoas. O que você está fazendo pelas pessoas? A igreja tem que fazer, tem. E nós procuramos fazer.
E a Bíblia diz assim: brilhe as vossas boas obras diante dos homens, para que o Pai seja glorificado nos céus. Mas nas 3 práticas piedosas de vida cristã judaica, a esmola, a oração e o jejum, devemos fazer isso em secreto, porque aquilo que a tua mão direita fizer, a esquerda não veja. Não toque trombeta para você ser visto pelos homens quando você exerce o quê? Misericórdia, quando você ajuda o outro. Há muitas pessoas que querem fazer o bem para o marketing pessoal, para dizer eu faço bem, para receber o elogio, os aplausos, os selos. Você recebeu o selo aqui, o contribuinte do ano, o misericordioso do ano, o generoso do ano. O homem mais generoso do ano aqui em Pinheiros foi fulano de tal. Recebe um diploma. Mas não é isso que Jesus está dizendo. E meus amados irmãos, quando a gente lê esse texto, eu me coloco aqui no lugar do samaritano. Primeiro, samaritano era um bicho que não prestava, porque ele era um misto de judeu e gentio. Por isso que Jesus Cristo usa a figura do samaritano. O samaritano não era bem visto pelos judeus, não era bem visto pelos levitas, pelos sacerdotes, pelos fariseus. E às vezes eu fico observando na igreja que quem está fazendo bem na igreja é de onde menos se espera. Aqueles que têm um discurso de misericórdia, de religiosidade, têm feito muito pouco. Se eu estivesse no lugar desse samaritano e fosse aqui em São Paulo, quando eu encontrasse esse desgramado desse homem, a primeira coisa também, eu disse: é hora do cara viajar? Você faria essa pergunta ou não? Esse homem imprudente, como é que ele viaja para Jerusalém essa hora da noite? Segunda coisa, encontrava ele no caminho, a primeira coisa que eu fazia, chamava o SAMU. Ou você não faria isso? Ou chamava a polícia, diz: olha, tem um cara caído aqui, não tem nada a ver comigo, não fui eu que o assaltei, não fui eu que... Mas está aqui, está aqui o desgramado, está aqui. Você faria isso ou não? Eu faria isso. Eu sou pior do que você. Mas é interessante, meus amados irmãos, que eu vejo nesse texto, é que compaixão não é o que você sente, é o que você faz. Diz o texto, veja no texto, por favor, aí, em Lucas capítulo 10. Versículo 33 termina com a expressão: certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo o quê? Compadeceu-se dele. E quem compadece, a primeira coisa que faz é fazer. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e o quê? Tratou dele. Veja bem, ter compaixão não é somente eu fazer, mas eu procurar outros que possam o quê? Fazer também. Eu não posso fazer por você, mas eu posso pagar um curso para você fazer. Eu não posso fazer nada por você, mas eu posso pagar uma consulta para você. Eu não posso fazer nada por você, mas eu posso também gastar. Ou conheço gente que pode ajudar. O texto não está dizendo aqui que o samaritano ele é bom porque ele faz tudo sozinho, não. É porque ele chama para si o problema e procura ajudar aquela pessoa com aquilo que ele tem, com os relacionamentos que ele tem, com os bens que ele tem. Mas o que me impressiona nesse texto, se fosse aqui em São Paulo, eu no lugar dele, diz: esse samaritano vai me tomar tempo, ou não? Vai atrapalhar minha agenda,
fosse a doutora ali, né? Dizer, eu estou com um monte de paciente lá me esperando. Quem é que não tem agenda aqui durante a semana? Todo mundo tem, não tem? Todo mundo tem agenda complicada. Todo mundo aqui vive com pressa, vive ou não vive? Mas esse samaritano foi no dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando o quê? Quando voltar. Eu acho isso aqui lindo. Primeiro porque sabe que ninguém aqui pode resolver o problema do outro sem ter a ajuda do outro, sem gastar aquilo que é seu. Ele não gasta só dinheiro, ele gasta tempo. Porque provavelmente ele teve que dormir à noite para ver às 12 horas depois do problema, do ferimento tratado, ele acorda agora, ele está cheio de compromisso, ele está cheio de agenda, ele chama o cara e diz, não, faz o seguinte, cuida dele para mim, eu vou pagar aqui, e se ficar alguma dívida aí, eu pago para você. Isso é misericórdia, isso é compaixão. Não é somente você fazer, não é só você gastar tempo, gastar dinheiro, mas você procurar ajudar essa pessoa com a ajuda de outras pessoas. Vocês estão entendendo ou não? Então, por exemplo, o que é que nós aqui em Pedro temos a ver com quilombola lá no sertão? Você tem alguma coisa a ver? Você tem algum parente quilombola? E por que a gente fica furando poço para quilombola? Por causa da compaixão de Cristo. Vocês estão entendendo? Quem sabe furar poço aqui? Eu não sei. Mas eu sei quem tem dinheiro. E eu vou pedir para o desgraçado dar o dinheiro para a gente furar poço. Você está entendendo ou não? Se você quiser fazer, você faz. Se você não quiser, você não faz. Não é com você. Ema, cada um com seus problemas. Não é comigo, me erra. Eu sou crente, sou crente do meu jeito. Eu tenho minha agenda, os meus problemas. Eu não estou nem aí. Eu quero saber. Compaixão, irmãos, não é o que você sente, mas o que você faz. Há pessoas na sua vida que precisam de ajuda, que só você pode dar. Se você é o próximo daquele que precisa, não precisa você mais ir muito longe, começa dentro da sua casa, você vai observar que há pessoas dentro da sua casa que precisam de você. Se você for para o seu condomínio, você vai descobrir que há pessoas ali que precisam de você. Talvez, e elas não vão dizer que precisam, mas você precisa ver, e questionar, e procurar, e saber se elas precisam. Porque elas precisam. Há necessitados que estão estampados aos nossos olhos, mas há pessoas necessitadas que estão ocultas aos nossos olhos. E se elas estão ocultas aos nossos olhos, elas estão ocultas ao nosso coração, porque aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Pastor Hernandes contou aquela historinha que eu sempre repito aqui, eu acho fantástico, daquela irmã da terceira idade, ligou para o pastor Hernandes e disse, pastor Hernandes, a partir de hoje não sou mais membro da igreja de Vitória. Quero a minha transferência para a igreja aqui no bairro, a igreja é muito longe, eu tenho muitas dificuldades para ir, eu também já estou velho, estou cansado, estou para morrer, e não sei o quê, parar papá, aquela coisa de velho. Nota de rodapé. Velho, ele tem dor todo dia. E quando ele vai ao médico, e o médico diz que ele não tem dor, esse médico não presta. Aí o pastor Hernandes, atendendo aquela irmã, pega o telefone, ele contou isso aqui, eu estou só relembrando os irmãos. O pastor Hernandes, com aquele jeito dele, minha irmã querida, você é uma pessoa muito preciosa para a igreja presbiteriana de Vitória. Nós amamos você. Você faz parte dessa história.
Você é membro fundador aqui da igreja. Eu conheço a sua história. Ele foi falando para a mulher. Falando. Aí quando ele terminou de falar, ela disse: pastor, eu não quero minha transferência não. Eu só precisava ouvir da sua boca como pastor isso que você me disse. Você já pensou nisso? Às vezes você está precisando ouvir uma coisa, só assim: nós amamos você. Você é precioso para nós. Às vezes você está precisando de um abraço. Às vezes você está precisando de uma xícara de café com bolo de fubá. Uma vez eu estava muito estourado, e aí o pastor Hernandes chega com aquele andar angelical no dia da conexão com Deus. E eu disse para ele: pastor Hernandes, olha, eu estou, rapaz. Ele disse: sim, meu príncipe, meu príncipe. E tal. Aí eu falei. Eu dizia: aí, pastorzão, me ajuda. Ele disse: oh, meu príncipe, são as lutas do ministério. Eu falei: oh, pastor, eu falei 50 minutos para me dizer. São as lutas do ministério. Eu quero dar uma porrada no senhor. Mas sabe o que ele estava me ensinando? Que eu estava precisando falar. Eu não tinha nada. Às vezes, sua mulher está brigando por você, sabe por quê? Porque ela quer falar e você não ouve. Então, quando sua mulher começar a falar, deixa ela falar. E olha para ela. Porque se você olhar para ela e dizer: está prestando atenção? Você está aqui, mas a sua... Isso lá em casa. Sua cabeça está lá na igreja. Não, minha santa. Ali. Irmãos, nós precisamos ser compassivos. Nós precisamos ser tomados da compaixão de Cristo. E o que eu acho lindo nesse texto, lindíssimo, é que você pode mudar o mundo, começando com uma pessoa. Porque essa parábola foi para cuidar de quem? De uma pessoa. Jesus nos fala de um grupo de pessoas que foram assaltadas. Ele diz: certo homem. E aqui eu acho fantástico nisso, porque generosidade começa com uma pessoa. Jesus tratou Nicodemos como uma pessoa. Jesus tratou da mulher samaritana como uma pessoa. Jesus tratou daquela mulher pecadora que ungiu os seus pés com óleo, uma pessoa. Jesus, ele é especialista em uma pessoa. Ele começa com uma pessoa. Ele curava as multidões, mas ele fazia o seu ministério com uma pessoa. Generosidade começa com uma pessoa. Como é que a gente aplica esse sermão? É muito simples. Essa semana você vai começar com uma pessoa. Amém? Você vai fazer uma oração. Uma oração de abra os olhos. Você vai orar assim: ore para que Deus abra os seus olhos de missionário. Que Deus abra os seus olhos de misericórdia, de compaixão. Para que você veja aqueles que estão ao seu redor precisando da sua compaixão. Amém?